qual a lateral no São Paulo você tem nomes? Marcos Alves. Marcos, o Carabali, lateral direito que pertence ao Barcelona de Guayaquil, foi alvo de 2 investidas do São Paulo, tá? 2. A primeira não rolou, a segunda também não. Nos dois movimentos o São Paulo tentou empréstimo, tá? Fernando Brandão, Nicola, você acha que o São Paulo cai para a segunda divisão? Não, não acho. Ainda que não contrate ninguém, eu não vejo o São Paulo rebaixado. Não me parece que o time do São Paulo, que é um bom time, caia, tá? O São Paulo vai contratar, não vai contratar mais ninguém? Vai contratar sim. O São Paulo pretende contratar mais um ponta e mais um lateral. Cheguei a perguntar para o Diogo Silva, que é um empresário que representa o Kervin Andrade. O Kervin é um ponta venezuelano que pertence ao Fortaleza. Eu perguntei, e na semana passada, o Diogo Silva esteve lá no CT para sugerir a contratação desse atleta para o São Paulo. Chegaria para o empréstimo até o fim do Campeonato Paulista, sem custos, salário relativamente baixo, ou seja, não seria um cara que seria um cara que estaria dentro da possibilidade financeira do São Paulo. E ontem eu perguntei para o Diogo, como é que está essa questão do Kervin? O São Paulo já deu um parecer? A resposta foi não, e ele acha que a mudança no comando técnico do Fortaleza também pode fazer com que as tratativas com o Kervin deem uma esfriada. A tendência é que o Renato Paiva queira conhecer todo o elenco antes de tomar decisão sobre quem sai e quem fica no clube, tá? Hoje, quem você acha que está mais organizado para o clássico de sábado? Joedson, muito equilíbrio para o jogo, os dois times com enorme dificuldade, embora ambos tenham reagido com o resultado. Eu achei que o São Paulo jogou melhor contra o Red Bull do que o Corinthians contra o Ceará, apesar de o São Paulo ter empatado e o Corinthians ter vencido. São Paulo fez um ótimo primeiro tempo até os 15 minutos finais, São Paulo voltou melhor no segundo tempo, o Corinthians fez um jogo comum, fez um jogo normal contra o Ceará, embora tenha conseguido uma vitória super importante de um time que vinha de 5 partidas sem vitória. Eu acho que o resultado mais normal para sábado é um 0-0. Tô imaginando, tomara que eu esteja errado, né, mas eu tô imaginando aquele jogo em que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, o Corinthians vai jogar com 2 linhas bem defensivas, é um Corinthians que toma pouco gol, mas também tem dificuldade em fazer gol. O São Paulo tá longe de ser um time avassalador, que marca muitos gols. A minha previsão é de um 0-0, tá? Não sei se vocês concordam. Wesley Rocha, boa noite, Nicola. Será que o Caleri não consegue voltar ainda esse ano para jogar pelo São Paulo? Cara, essa recuperação de joelho, ela depende muito de caso a caso. O Pedro, por exemplo, precisou de 7 meses, mas a tendência é que o Caleri fique à disposição somente no ano que vem, tá bom? Preciso falar agora sobre o São Paulo e, por consequência, de Beraldo, zagueiro revelado na base do Tricolor e que pertence ao PSG. Você vai lembrar que depois da derrota humilhante do PSG para o Chelsea, na final da Copa do Mundo de Clubes, o Beraldo anunciou sua intenção de deixar o clube francês. Tudo porque ele entende que precisa de mais minutos. E disputando a posição com Pátio e Marquinhos, vai sobrar menos tempo para ele jogar. O PSG disse que concorda com a saída dele desde que quem quiser contratá-lo pague pelo menos 30 milhões de euros. A gente está falando de algo na casa dos 195 milhões de reais. E aí o São Paulino se pergunta, Tricolor ficou com algum percentual de uma venda futura? E a resposta é não. O São Paulo tem direito a 3% de qualquer negociação envolvendo o Beraldo até o fim da carreira dele pelo mecanismo de solidariedade, que é aquela cláusula criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores. 3% de 30 milhões de euros e a gente está falando de 900 mil euros ou 6 milhões de reais, que não mudam a condição financeira do São Paulo, mas qualquer dinheiro é super bem-vindo, especialmente no momento de crise financeira do Tricolor. Contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que o São Paulo fechou o primeiro semestre com déficit, prejuízo de algo na casa dos 32 milhões de reais. É bem verdade que a projeção no início da temporada era de que nos 6 primeiros meses do ano o São Paulo fechasse com 46 milhões de reais de prejuízo, ou seja, São Paulo conseguiu ficar 14 milhões de reais melhor do que aquilo que havia sido estimado. Hora de falar sobre o São Paulo com boa notícia. Calma, não se trata de uma excelente notícia, você não vai sair soltando o rojão por aí, mas nos 2 primeiros meses desse ano, o Tricolor conseguiu reduzir em 3 milhões de reais a sua dívida total. Esse valor equivale a mais ou menos 0,2% de tudo que o São Paulo deve. Você vai lembrar que na virada do ano, o São Paulo havia ultrapassado os 900 milhões de reais de endividamento. Essa queda de 3 milhões de reais representa muito pouco, mas ao menos serve para mostrar que o Tricolor conseguiu estancar a sangria e deixou de fazer com que seus débitos aumentassem. Esse talvez seja o primeiro ponto.
Durante o período de janeiro e fevereiro, que costumam ser 2 meses em que os clubes de futebol arrecadam menos, o São Paulo ainda conseguiu um superávit bem pequeno, de R$ 157 mil. Só para completar, é importante dizer que o São Paulo nem fez muito alarde em cima de todos esses números, porque considerou todas as reduções bem discretas. A ideia, com a entrada do FDIC, com a associação ao Marinax, é fazer com que o São Paulo consiga reduzir de forma significativa essa dívida superior a R$ 900 milhões. Hora de falar sobre Lucas Moura, fora do clássico também contra o Corinthians. Essa foi a pergunta que mais foi feita ao técnico Hernan Crespo, depois que o Tricolor empatou em 2-2 contra o Red Bull Bragantino em Bragança. Na noite dessa quarta-feira, o São Paulo sai na frente com o gol de André Silva. O André perde outro gol incrível. No contra-ataque, o Red Bull faz 1-1. O Red Bull vira e no segundo tempo o André Silva garante o gol do empate. O Crespo não gostou da insistência nas perguntas em relação ao Lucas Moura e disse, abre aspas, a parte médica é responsabilidade do doutor. Posso falar sobre o jogo sem problemas, mas não quero ser mal interpretado, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Lucas Moura não joga desde 6 de maio, tudo porque bateu o joelho e desde então luta contra dores nessa região. Existia a expectativa de que ele voltasse a jogar pelo São Paulo na reestreia do Tricolor depois da Copa do Mundo de Clubes contra o Flamengo. Não rolou. Também ficou de fora da partida contra o Red Bull Bragantino e, ao que tudo indica, não enfrentará o Corinthians no sábado no Morumbi. Importante lembrar que o Lucas Moura é dono do maior salário do elenco do São Paulo, ganhando R$ 1.800.000 por mês. Mas não para por aí. Queria destacar a pouca presença do principal jogador tricolor na atual temporada. O Lucas soma apenas 13 dos 36 jogos do São Paulo em 2025. Isso significa que ele jogou, ou melhor, ficou de fora de 23 partidas, uma presença de apenas 36% dos jogos. Muita preocupação em relação a essa sequência ruim do Lucas Moura. E aí só uma observação mais importante ainda. O Neymar, que foi contratado pelo Santos praticamente no mês de fevereiro e também teve uma série de problemas físicos, tem o mesmo número de jogos pelo Santos que o Lucas Moura no São Paulo. No Campeonato Brasileiro, o Lucas tem apenas uma aparição, já o Neymar participou muito mais vezes. Só para completar em relação ao Tricolor, depois do empate o São Paulo se manteve fora da zona do rebaixamento, mas é o primeiro time fora do Z4, 16ª colocação, 13 pontos conquistados. Se o Juventude vencesse seu jogo a menos, empurraria o São Paulo para o Z4. Hora de falar sobre o tricolor paulista. Rian Francisco só volta a jogar em 2026. No treino dessa terça-feira, ele sofreu uma ruptura de ligamento cruzado anterior, além de lesão no menisco do joelho esquerdo. A mais temida contusão, a do LCA, do ligamento cruzado anterior, acaba de atingir o atacante, que foi artilheiro da última Copa São Paulo de Juniores e também eleito o melhor da competição. Rian Francisco, que tinha a expectativa de que agora, sob um novo comando do São Paulo, ele pudesse jogar com mais frequência, até porque o Zubeldia não gostava muito do Rian Francisco. A expectativa é de que com Hernan Crespo a coisa melhorasse, mas não será em 2026. A tendência é que o Rian Francisco volte a atuar apenas no Campeonato Paulista do ano que vem, isso se a cirurgia e toda a recuperação correrem dentro da normalidade. Atleta que fez 10 gols na Copa São Paulo de Juniores, desde que se tornou profissional, passou a disputar 16 partidas com 3 gols no time principal. A saideira sobre o São Paulo, o tricolor anunciou 27 mil ingressos vendidos de forma antecipada para o confronto contra o Corinthians. No meio da semana, contra o Red Bull Bragantino, Lucas Moura segue de fora do time. Ele está sendo preparado para retornar contra o Corinthians. A saideira do São Paulo, a tendência é que o tricolor busque no mercado mais um centroavante. Até porque nesse momento volta a ter apenas 2 opções de Neno e André Silva, e a ideia é contar com pelo menos 3 centroavantes no time principal. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. São Paulo fechou o primeiro semestre de 2025 com um prejuízo de 31.800.000 reais. Isso significa que ao longo dos 6 primeiros meses do ano, São Paulo gastou quase 32 milhões a mais do que aquilo que arrecadou. O número pode causar preocupação, mas é importante destacar que a projeção do São Paulo para o primeiro semestre indicava um prejuízo de 45.800.000 reais. Ou seja, o São Paulo conseguiu ficar 14 milhões de reais com um prejuízo menor em 14 milhões na comparação com aquilo que havia sido projetado.
É sempre importante lembrar que os clubes brasileiros faturam mais no segundo semestre do que no primeiro, entre outros motivos, porque várias das premiações e cotas de televisão são depositadas nos últimos 6 meses do ano. Um ponto importante a se destacar é que o São Paulo fez várias vendas ao longo de 2025 no primeiro semestre. A venda do Alves ainda cai no mês de julho, mas não há expectativa de outras grandes transferências, o que pode impedir o São Paulo de conseguir um resultado melhor. Tricolor que tem batido à risca tudo que está sendo planejado pelo FIDIC, porque até para seguir aquilo que está combinado nesse fundo de investimentos que está captando dinheiro, São Paulo não pode gastar mais do que aquilo que está orçado. Até por isso, muita dificuldade na contratação de atletas. Hernan Crespo pede um lateral direito e mais um ponto. Se esses jogadores chegarem, você pode ter certeza que chegarão de graça ou por empréstimo. Imaginar que o São Paulo faça compras nesse momento está completamente descartado. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.